Oi, pessoal, eu sou Maria Elisa Fonseca e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do material estruturado para pessoas com autismo. Aquele que eu tenho certeza que você já topou aí em algum lugar com um deles, seja num consultório ou na escola, ou até mesmo nesses grupos do WhatsApp ou até no Facebook, nessas redes sociais que tem por aí, tenho certeza que você já viu um material estruturado. Pois é. A nossa preocupação, falando em análise do comportamento, falando em TEACH, é justamente qual é a estrutura que estão oferecendo em nome do que chamamos de estrutura. O material estruturado, ele conserva algumas características, e essas características, elas passam para muito além do material que ele é confeccionado. Quer dizer, não adianta eu ter uma pasta plastificada ou ter uma cartela com alguma coisa grudada e sair por aí falando que estamos dizendo que é o material estruturado. Primeiro a gente precisa entender as duas palavras em separado. Vamos pensar no que a gente chama de material. Material é um equipamento de ensino, ou seja, não é ele que ensina. Sozinho ele não ensina. Um equipamento de ensino precisa se associar a um procedimento de ensino, a um instrutor que ensine e aos mecanismos de correção, caso a pessoa não aprenda da forma que a gente planejou. E pensando na palavra estrutura, a gente começa a pensar no grau de organização, no quanto de informação e clareza visual que este material, que serve para ensinar, estaria oferecendo para a pessoa com autismo. Se juntarmos, então, material com estrutura, nós temos o que denominamos material estruturado. Vejam bem, pensar num material estruturado sem pensar na forma como eu ensinarei, estaríamos pensando, em algo muito quebrado, muito isolado. E o que a gente espera hoje, a nossa conversa aqui é bem dirigida a esse entendimento, muito mais do que como ensinar a construir um determinado material, porque isso os workshops acabam fazendo quando a gente aplica esses conceitos na prática do dia a dia. Aqui agora, nesse bate-papo que a gente está aqui conversando, o que me interessa é contar para vocês as 3 grandes características e maiores objetivos de um material estruturado, que é informar com clareza e com informação visual. Então, a gente precisa de informação visual, clareza visual e organização visual para pensarmos em algum nível de um material estruturado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, nesse bate-papo aqui. Então, se eu pudesse mostrar nesse momento um equipamento de ensino baseado na estrutura, de certo vocês estariam visualizando algo com começo, meio e fim, com todas as dicas muito claras, de forma que a minha instrução verbal pudesse ser até desconsiderada. Se a gente puder falar assim, o material fala por si. Ainda que a gente tenha a necessidade de alguém que ensine, o próprio material precisa manter as informações com muita clareza para que a pessoa já tenha, além daquilo que eu poderia falar com ela, porque o que a gente espera é que o instrutor não tenha que ficar falando muito, porque aí a gente acaba recaindo no que a gente chama de dica verbal. E recair muito, fazer o sujeito depender de alguém mandar fazer e de traduzir as informações, acaba gerando uma dependência dessa dica verbal, de forma que o cara muitas vezes pode não fazer esperando alguém mandar fazer, Então, quando a gente pensa no material estruturado, a gente está pensando justamente na redução da dica verbal, na força que a pista visual, que já está baseada em evidência, teria para oferecer para aquela criança as informações mínimas necessárias para que ele pudesse cumprir com a tarefa. Claro que muitas vezes a gente precisa associar essa dica a algo que possa ser mais poderoso e planejar a remoção das dicas. Não é que um material nunca mais vai precisar de alguém do lado. Na verdade, quando a gente pensa em 1 para 1, no ensino 1 para 1, nós estamos pensando justamente no tipo de apoio que eu vou começar a servir, como eu vou tirar esse apoio depois e deixar a vez para o material. A gente planeja tudo isso quando a gente já está construindo ele, não é comprar pronto e oferecer para o rapaz e falar faça.
Na verdade, a avaliação vai me dizer o que é que ele precisa, qual nível de discriminação que ele já tem, que tipo de discriminação eu tenho que ensinar primeiro antes de entrar com material estruturado. Então, nem sempre a gente já começa uma intervenção com um material super estruturado. Muitas vezes eu tenho que ensinar as discriminações anteriores para que depois ele empreste do repertório que ele já tem as habilidades mínimas para cumprir com as tarefas. Quando a gente fala em material com estrutura, nós não estamos falando só de tarefas, atividades que a gente constrói, viu, gente? Nós podemos utilizar os recursos que você já tem, que a gente já tem em consultório e na escola, por exemplo, brinquedos que a gente compra no varejo, que o comércio oferece para a gente, e colocar neste equipamento algumas estruturas que poderão facilitar esse entendimento. O objetivo maior de um material estruturado é oferecer essas instruções para quem dele se aproveitará, reduzir a instrução verbal de alguém, facilitar o acesso ao que o conteúdo daquele equipamento está querendo dizer e organizar melhor as informações. A gente precisa entender em que nível de estimulação esse ambiente está funcionando para a gente verificar se não pode estar atrapalhando, inclusive, o rendimento da pessoa. Então, cada material estruturado ele é pensado somente depois de uma avaliação. A construção dele, né, que seria um serviço mais de pedreiro mesmo, pôr a mão na massa, pegar tijolo por tijolo e construir, só vai acontecer depois que eu organizar todo o meu repertório referente àquela criança e entender o que é que ela está precisando. Pegar um pedaço de papel, plastificar, grudar um durex, uma figurinha e mandar fazer, tá lá no final das nossas expectativas, porque isso só irá acontecer se a pessoa precisar. Porque se a pessoa não precisar, eu não vou precisar, organizar tudo isso, né? Então, aqui nessa conversa de hoje, eu acho que essa aula é importante por isso, porque toda vez que a gente pensa em material estruturado, as pessoas já pensam num pacote, numa caixa, com um monte de coisa, e nem sempre isso é verdadeiro, porque o nível de estrutura depende da pessoa. O quanto de estrutura que eu vou colocar tem que ser equivalente àquilo que a pessoa precisa. Então, mais estrutura para quem precisa de mais, menos estrutura para quem precisa de menos. No entanto, um nível mínimo de organização é importante para tudo. A gente pensa nos arranjos, a gente pensa no tamanho dos estímulos, aonde esses estímulos estarão posicionados, na flexibilidade para eu poder randomizar esses estímulos. Então, ficar tudo aquilo grudado num monte de cartela não serve para a gente. Nós temos que programar essas coisas todas para o cara não ficar dependente daquela dica que está ali. A gente tem que organizar a remoção disso, o fading disso, como é que eu substituo por outras coisas, e mais que isso, como é que a gente generaliza, né? Então, o comportamento aprendido é o comportamento generalizado. Como que o ser humano generaliza, né? Expondo-se e o instrutor colocando essa pessoa em situações onde eu use a mesma habilidade, eu vou usá-la com outras pessoas, em outros contextos, em outros ambientes. Então, não basta eu separar uma caixa de atividade, nunca mais a pessoa ter oportunidades, né, e se expor a múltiplos exemplares e colocar em uso essa habilidade que foi ensinada numa situação de controle. Então, quando a gente pensa em material estruturado, e toda vez que eu estou falando sobre isso, e hoje não ia ser diferente, é colocar muita atenção nos riscos que a gente às vezes coloca a criança quando a gente fica oferecendo umas coisas muito aleatórias, sabe? Os materiais aleatórios, essas coisas que vende por aí. Então, isso é muito perigoso, porque a gente pode, inclusive, ensinar errado, né? E aí, a consequência disso é o menino não aprender nada, ou aprender errado, aprender o conceito de uma forma muito congelada, né? Que é a crítica que muitas vezes a gente escuta quando a gente aplica esses princípios sobre os equipamentos. Então, isso pode ser real, isso pode ser verdadeiro, e isso é culpa nossa, não é culpa da criança, não, porque ela está aprendendo numa circunstância que eu coloquei. Então, gente, quando eu gosto de falar de material estruturado, eu gosto mais de jogar essa ideia para vocês, né? Vamos pensar num planejamento de qual equipamento eu vou usar, vamos pensar antes de construir que objetivo eu pretendo percorrer, que nível de ajuda eu vou dar, porque o próprio material ele é
colocado como uma ajuda, né? Como é que eu vou ensinar, como é que eu vou corrigir para evitar o erro, a primeira coisa, e depois como é que eu vou corrigir, né? Que tipo de intervenção eu vou fazer usando este material. Lembre-se que quando falamos de material estruturado, estamos falando de material, logo aquilo que você vai usar, e estrutura, logo aquilo que a pessoa vai usar, aquilo que a pessoa vai precisar. E pense que isso é um começo de conversa, né? Nós podemos falar muito sobre material estruturado, eu estou sempre aqui conversando com vocês sobre isso. Hoje as nossas aulas, elas são muito fundamentadas, né, nesses princípios comportamentais, e a gente não pode mais fugir do material com estrutura quando falamos de pessoas com autismo. O que a gente precisa sempre se atentar é justamente qual é a estrutura, qual é o equipamento, qual é a organização, que tipo de dica, remoção de dicas, antes de pensarmos em construir o material. O equipamento ele é importante, né? O tipo de matéria-prima, ele acaba dando durabilidade, ele acaba entrando um pouco nessa questão de estética e tal. Mas isso, no fundo, não é o que nos interessa tanto. O que nos interessa é qual informação este equipamento quer passar para a pessoa e como é que a pessoa vai saber disso. Como é que a criança sabe disso. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, fique sempre por aqui, que eu sempre vou estar falando um pouquinho sobre o nosso dia a dia e o que a ciência já colocou de importante que tem aí disponível para todo mundo na literatura quando falamos de autismo. Eu sou Maria Elisa Fonseca e acompanhe aqui todos os nossos podcasts e deixe aí o seu comentário, participe e compartilhe.